Bom dia. Hoje é 30 de maio de 2020. Desculpem, 31 de maio de 2020. Estamos findando o 5º mês deste ano. E com toda certeza tem sido um ano totalmente atípico para todos nós. Não apenas em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, mas até mesmo no mundo todo. Todavia, é um momento oportuno para nós, como povo de Deus, nos reunirmos, mesmo que não seja presencialmente, adorar ao nosso Deus e Pai. Nós vamos buscar a Deus em uma oração nesse instante. Glorioso Deus e Pai, como é bom ouvir o Senhor, como é bom aprender do Senhor. E nós te louvamos por este momento que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos como teu povo, embora não presencialmente, mas unidos ao Senhor em espírito, em coração e em mente, para prestar ao Senhor toda a honra, toda a glória que somente o Senhor é merecedor. Louvamos-te pela semana que nós findamos, apesar das lutas, apesar das inquietações, apesar de tantas coisas que nos têm cercado. O Senhor nos guardou, livrou-nos de perigos e males e guardou-nos. Não nos faltou o alimento. Vivemos e desfrutamos da tua paz, da alegria de estar na tua presença, adorando ao Senhor. E agora, nesta nova semana que nós iniciamos, a nossa oração é para que o Senhor cuide de nós, que o Senhor olhe pela tua igreja espalhada em todo o nosso país. A igreja que é fiel ao Senhor, a igreja que ama ao Senhor, a igreja que tem prazer em obedecer à tua palavra. Nós estamos na tua presença e rogamos que o Senhor sustente a tua igreja. Olhe pela nossa pátria. Vivemos momentos difíceis, não apenas por causa de uma pandemia, mas também momentos políticos. E a nossa oração a Deus e Pai é que nós, como teu povo, como teus filhos, estejamos sempre confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor tem poder de mover o coração do rei segundo a tua vontade. Que tenha sido constituída sem que o Senhor tenha assim decretado. Nós descansamos em Ti. Oramos por aquelas famílias, ó Deus e Pai, que perderam seus entes queridos. Enlutadas, a nossa oração é que o Senhor conforte e console, que o Senhor sustente. E aqueles que passam pelo drama de um contágio, de sofrer a epidemia, a nossa oração é que o Senhor também dê a estes a esperança, a alegria de poder descansar no Senhor. Olha por nós, ó Pai. Ajuda-nos e fortaleça-nos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meu nome é José Paulo Broco. Eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja está localizada na Rua Pedroso, número 351, Bela Vista. Os nossos cultos, quando nós voltarmos à normalidade, serão realizados às 9 horas da manhã e às 18h30. Temos também a nossa escola dominical, que inicia sempre às 10h15. Convidamos você para que, tendo uma oportunidade, esteja conosco e juntos adoraremos ao nosso Deus e Pai. Eu quero dirigir uma palavra em especial aos membros da primeira igreja da qual eu sou pastor.
e dirigir uma palavra no sentido de que, vamos orar, irmãos, vamos continuar orando, para que esses momentos tão difíceis que nós estamos passando sejam superados. E que muito em breve nós estejamos juntos realmente. Em espírito, mas também presencialmente, adorando ao nosso Deus e Pai. E também a nossa oração a cada família da primeira igreja, a cada membro da primeira igreja, é que o Senhor continue sustentando cada um, fortalecendo. Que estamos vivendo no momento. Jamais nos distancie da alegria de adorar ao Senhor juntos e da alegria de sabermos que somos da família do Senhor Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 3, nos versos 17 e 19, o profeta diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. São palavras realmente maravilhosas, essas do profeta Abacuque. No hino de número 57, do Inário Novo Cântico, nós lemos esta letra deste hino tão maravilhoso. A terra semeamos a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre com bem-fazeja mão. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva, o doce orvalho e a fresca viração. O Criador de tudo, que em toda a parte está, colore a flor silvestre e a estrela brilho dá. Os ventos lhe obedecem e o bravo mar também. As frágeis avezinhas o seu cuidado tem. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador. A nós, fazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém. De toda a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Palavras maravilhosas deste poeta sacro. O profeta Abacuque termina o seu livro e ele termina de uma forma simplesmente maravilhosa e extraordinária. Ele termina o seu livro com uma mensagem de esperança, uma mensagem de firmeza, uma mensagem que nos leva realmente a descansar em Deus. Ele começa dizendo assim no verso 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Olha a nota maravilhosa dele agora. Eu ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha
salvação. Palavras realmente maravilhosas e extraordinárias. Especialmente quando nós consideramos o que o profeta havia passado anteriormente. Dias terríveis, dias de intensas escuridões. O que é que o profeta havia presenciado no seu dia a dia? Violência, injustiça, maldade, destruição, lutas, conflitos, a lei sendo distorcida para beneficiar poderosos e prejudicar pessoas justas, boas. Esse livro foi escrito por volta do ano 609, 605 a.C., mas é como que se fosse a manchete de hoje, de todos os jornais. Não é isso que nós também presenciamos? Não é isto que nós também vivemos? Não apenas em nosso país, mas no mundo. Mas é claro, nós estamos em nosso país, nós estamos em nossa cidade e nós vivemos e presenciamos todas essas coisas. Mas é interessante pensar na conduta do profeta. São coisas que poderiam levar alguém ao desespero, à angústia, à agonia. Todavia, o profeta ora a Deus. Mas aqui ele enfrenta um outro problema. Apesar de tudo que ele vê de triste na cidade, ele ora a Deus, e parece que Deus não responde. E é como que se ele olhasse o cenário ao seu redor e as coisas estavam piorando cada vez mais. É possível, em meio a tantas coisas assim, você se alegrar no Senhor? Os dias do profeta Abacuque foram marcados por estas cenas que mencionei há pouco. Cenas conhecidas de todos nós. Mas o profeta, ele tem uma disposição maravilhosa. Ele ora a Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? E quando Deus responde à sua oração, deixou o profeta ainda mais perplexo. Deus levantaria uma nação ímpia, a nação da Babilônia, para punir o seu povo de Israel. Para levar a nação de Judá ao exílio da Babilônia. Em 605, Nabucodonosor levou para a Babilônia muitas pessoas. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. É nesta primeira vez, neste primeiro grupo de exilados, é que Daniel e os seus 3 amigos também foram levados. Mas Deus é bom, mas também Ele é justo. Deus é bom porque, apesar de nós nem sempre atentarmos, nem sempre olharmos, nós vemos a bondade de Deus. Mesmo levando um povo dele para o exílio, ele mostra a sua bondade. Mas Deus também é justo. E o conceito de justiça de Deus não é igual ao nosso. O caráter de Deus faz com que a sua justiça seja correta, justa, imparcial. E Deus estava punindo a nação de Judá simplesmente por pecados que a nação havia cometido. Quando eu digo simplesmente, é porque a nação reiteradamente transgredia a lei do Senhor.
O profeta Jeremias, ele diz assim: embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram a atenção quando disseram: converta-se cada um do seu mau caminho e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. O profeta Jeremias, ele mesmo foi um daqueles servos de Deus que por muitos anos exortou a nação de Israel: abandonem a idolatria, parem com as suas más atitudes, más ações, voltem-se para o Senhor, e o Senhor permanecerá abençoando vocês. No entanto, quando nós lemos o profeta Jeremias, nós vemos que o povo foi levado para o exílio babilônico, porque desobedeceu ao Senhor. Nas palavras do profeta é interessante que Deus não deixou de enviar os seus servos, os profetas, mas as pessoas não ouviam, não deram crédito às palavras dos servos do Senhor. Por isso é que nós podemos falar da justiça de Deus. Mas também nós podemos ver a queda de Jerusalém. O autor do livro das Crônicas, no segundo livro, no último capítulo, ele diz assim: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Em palavras diferentes, mas o autor do livro das Crônicas está dizendo a mesma coisa que Jeremias. Só que há aqui um elemento interessante. O povo pecou contra Deus, o povo praticou idolatria, o povo praticava más obras, más ações. Mas o autor do livro das Crônicas diz assim: até que a ira do Senhor se levantou contra o povo. E então Deus aplicou a sua justiça, punindo aquela nação, levando-a para o exílio babilônico. O verso 17 revela uma situação triste. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. A economia de Judá estava tremendamente prejudicada. Era uma economia que dependia muito da agricultura, da criação de gados. E o profeta, como se estas coisas faltassem, ele ainda estaria se alegrando no Senhor. O que eu quero pensar assim com os irmãos, com os ouvintes é isto: o quadro é triste, o quadro é desanimador, o quadro é daquele que olha para uma nação e vê a nação caindo sem que nada possa ser feito. E sem esperança. Porque o povo estava sendo levado para o exílio da Babilônia. Mas por quê? Em Levítico nós lemos assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos, e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação das uvas.
e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. É Deus dizendo ao povo: obedeçam a minha palavra, andem nos meus mandamentos, não busquem deuses para adorarem, e eu abençoarei vocês. E eu derramarei sobre vocês bênçãos, mas bênçãos sem medida. Mas nós sabemos o que aconteceu. O profeta Abacuque, ele fala o que aconteceu. Um país falido, uma nação sendo levada para o exílio babilônico. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. É Moisés dizendo ao povo de Israel no livro de Deuteronômio, capítulo 28, quando o povo estava para entrar na terra da promessa. Moisés fala das bênçãos, mas também fala das maldições. Se o povo obedecesse a Deus, as bênçãos de Deus seriam derramadas abundantemente. Mas, se o povo não obedecesse a Deus, as maldições que Deus disse que viriam, elas vieram realmente. Há uma lição muito prática para todos nós aqui. O fato de nós não brincarmos com Deus. Não queremos tratar Deus como nós nos tratamos. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A bondade de Deus, a fidelidade do Senhor, não impedem o Senhor de aplicar a sua justiça. O profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 16, ele diz assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Quando o profeta percebe tudo que Deus faria na aplicação da sua justiça contra o povo. Mas também quando o profeta, ele olha para a história e ele vê os grandes feitos de Deus. A reação dele é interessante. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos... Não é que ele estivesse rindo, não é que ele estivesse se regozijando, não. Ele está expressando da sua confiança em Deus. E ele sabe que Deus é justo para punir o seu povo, mas também Deus aplica a sua justiça contra aqueles que zombam dele, que ironizam dele, que desacreditam dele e que o desprezam. As reações do profeta, elas realmente são interessantes para nós, porque ele usa esses verbos: estremecer, tremer, desfalecer, vacilar. A situação que ele estava vivendo, presenciando, não era uma situação simples, não era uma situação fácil. Afinal, ele estava vendo um povo sendo punido por Deus, por desobediência à sua palavra, por não viver de acordo com os seus mandamentos, por não andar de acordo com aquilo que ele nos ensina a andar. O profeta está dizendo realmente de momentos assim difíceis e interessantes, porque é curioso ele falar: o meu íntimo estremeceu, eu tive medo lá no meu coração, os meus lábios tremeram, vacilaram, os meus ossos desfaleceram, eu perdi a força, perdi o vigor, minhas pernas
vacilavam. É como se ele estivesse dizendo: eu não posso nem mesmo permanecer em pé. Mas é interessante ele dizer que ele se regozijava em Deus e na justiça do Senhor Deus. Mas é interessante nós olharmos para o profeta e vermos um homem confiante em Deus. Um homem que sabe porque pode confiar em Deus. E sabe que a confiança em Deus, ela não pode depender de circunstâncias, de momentos, mas é uma confiança que deve ser sempre viva, permanente. É por isso que o profeta, ele diz assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. É muito interessante essa postura do profeta. Ela é muito desafiadora para todos nós. Davi, numa das suas experiências, ele disse o seguinte: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Palavras muito interessantes do servo de Deus, Davi. E ele começa dizendo assim: eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Quando Davi escreve o Salmo 16, provavelmente ele estava sofrendo algum tipo de perseguição. Ele era o rei, ele era o homem de maior autoridade em Israel, mas ele estava sofrendo alguma perseguição, alguma pressão na sua vida. E de uma maneira muito interessante ele diz: não são as pressões exteriores que vão dominar o meu coração, dominar a minha mente, mas eu vou ocupar a minha mente com o Senhor. E é por isso que ele pode dizer: com ele, o Senhor, à minha direita, eu nunca serei abalado. Jamais serei abalado. E é por isso que ele diz: eu me exulto no Senhor, eu me alegro no Senhor. Nós sabemos que nem sempre é fácil para nós nos alegrarmos no Senhor. Nem sempre é simples nós nos alegrarmos no Senhor. Mas nós somos chamados a essa atitude, a essa postura, porque ela é um reflexo da nossa comunhão com Deus. Ela é resultado da nossa intimidade espiritual com o Senhor. E nós aprendemos realmente a viver no Senhor quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor. Quando nós, como o profeta Abacuque, em meio a qualquer situação, por mais difícil que seja, somos cristãos que oram a Deus, que buscam a Deus, mas também que vivem pela fé. Quando o profeta estava na sua torre de vigia, esperando por uma resposta de Deus, Deus lhe disse: mas o justo viverá pela sua fidelidade. É muito importante para nós, porque é Deus dizendo ao seu servo profeta que o justo deve viver pela fé. Ser fiel ao Senhor. E a razão que Deus nos dá é porque Ele é fiel. Nos versos 18 e 19, quando ele diz Senhor, é a palavra Jeová. E é com este nome que Deus estabelece as suas alianças com o seu povo. E o que ele está nos dizendo é isto: o Senhor, o Jeová, é aquele que não apenas estabelece as alianças,
mas ele é fiel no cumprimento das suas alianças. E elas serão cumpridas e realizadas, porque Deus é fiel. É o Senhor das aquele que firma, estabelece e aquele que nos leva realmente a um descanso simplesmente extraordinário e maravilhoso. Mas é interessante você olhar como é que Deus trabalha em nosso coração. Como é que Deus trabalhou no coração do profeta? O capítulo 1 mostra um profeta como que cabisbaixo, pensativo. Ele ora a Deus, ele apresenta uma queixa a Deus. Até quando, Senhor? Isto mostra que nós somos humanos, que muitas vezes as pressões, elas são muito fortes sobre nós. Mas nós precisamos aprender que as pressões, por mais difíceis que sejam, não podem nos dominar, não podem nos escravizar. Nós precisamos, como profeta, permanecer em nossa torre de vigia, orando a Deus. E olha como que o profeta termina o seu livro. Com uma mensagem de alegria, de confiança, de paz no Senhor Deus. Os seus temores foram vencidos porque ele manteve uma fidelidade a Deus. A sua esperança foi renovada porque ele descansou no Deus que opera maravilhas na história. Muda o emocional do profeta. Os problemas continuavam, o exílio estava muito perto, mas agora o profeta, ele realmente percebe esta verdade maravilhosa. Aqueles que confiam no Senhor podem descansar em paz, porque o Senhor sustenta, fortalece cada um dos seus filhos. É uma lição maravilhosa para nós, porque o profeta diz assim: ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. O profeta está citando novamente Davi, no Salmo 18, verso 33. E ali, nesse Salmo, Davi louva a Deus, porque Deus o livrou de perigos reais e Deus o levou a vitórias maravilhosas, vitórias extraordinárias. Abacuque também está louvando a Deus, porque apesar de Deus aplicar a sua justiça contra o povo de Judá, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo. Isso não é ignorar as adversidades, não é fingir que nada está acontecendo. Mas, na verdade, o que isso significa para nós é esta verdade maravilhosa. Há um único Deus, que é soberano, que reina, que governa e que julga justamente. Deus põe os seus filhos em lugares altos, seguros. E Deus leva os seus filhos a vitórias. Não significa ausência de batalhas. Não significa que Deus isolou você para que nada acontecesse. Mas significa que mesmo em meio a essas intensas batalhas, a sua firmeza, fortaleza, vem de Deus. Vem do Senhor Deus.
Palmer Robertson diz o seguinte: mesmo o revés mais horrendo não pode romper a confiança na vitória final. Que verdade maravilhosa esta de Palmer. E essa confiança na vitória final, ela vem a nós através de Deus, através do Senhor nosso Deus. Abacuque tem a sua fé firmada na providência de Deus. Ele se regozija na providência de Deus, porque ele diz assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele olhava para a agricultura, ele olhava para a plantação, para as diversas plantações. Nada. Ele olhava para os currais, para os apriscos. Nada. Economia numa queda vertiginosa. Um povo sendo levado para o exílio. E o profeta ele pode cantar a Deus e dizer assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e alegrarei no Deus da minha salvação. Não são palavras mágicas, mas são palavras de alguém que aprendeu a caminhar com o Senhor, de alguém que aprendeu a esperar realmente no Senhor. Talvez um problema seu seja que você não tem paciência para esperar no Senhor. Você não se conforma com as coisas que estão acontecendo e você quer agir por conta própria. Você quer fazer aquilo que você acha que Deus não está fazendo. O que você está revelando com isso é simples. Você não conhece a Deus. Você não teme a Deus. Então Deus está nos dizendo: ande comigo. Obedeça às minhas palavras. Confie em mim. Qual é o diagnóstico que você faria para tudo o que nós estamos passando, seja em nosso país, seja no mundo? Deus disse ao seu povo: não se afastem do meu caminho. Mas o povo se afastou. Será que nós também não temos nos afastado do Senhor? Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus sempre é maravilhoso. Olha as palavras do servo de Deus, Davi, no Salmo 18. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas para com o perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Deus é parcial. Aliás, Deus não é parcial. É parcial. Deus é justo. Aquele que anda com Ele, aquele que caminha com Ele, aquele que é fiel para com Ele, Ele é fiel. Mas aquele que anda na da palavra do Senhor, Ele aplica a sua justiça. Eu gosto de pensar nesse aspecto assim, da seguinte maneira: você está dirigindo um automóvel, você está andando numa estrada e a velocidade permitida lá, vamos imaginar que é 100 por hora. Você sabe que se você andar
na velocidade permitida, nada vai acontecer para você em termos de multa, qualquer coisa assim. Mas você é tentado a correr um pouco mais. Você olha de um lado, olha para o outro, vê que não há perigo nenhum, você o limite da velocidade. Uma autoridade policial para você. E você é multado. É interessante que você quer argumentar, você quer apresentar razões, mas o fato é que você quebrou a lei. Nós quebramos a lei do Senhor, porque achamos que nada vai nos acontecer. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é misericordioso. E realmente Ele é. Mas Ele também é justo. Aquele que é fiel para com Ele, Ele revela a sua fidelidade. Aquele que é irrepreensível, Deus também mostra que Ele é irrepreensível. Mas aquele que não é puro, Deus aplica a sua correção. A providência de Deus é uma forma que cuida de nós. A providência de Deus, ela está presente em nossa vida, nas coisas mínimas, nas coisas que nós achamos mais importantes, mas na verdade a providência de Deus está conosco. Se você ler a história do povo de Israel durante a peregrinação, você perceberá a providência de Deus. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você perceberá a providência de Deus na vida da igreja. Se você ler o livro do Apocalipse, você verá a Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus nos ensina a sua providência. Talvez o grande problema nosso é que nós não temos paciência para esperar uma resposta. Por isso nós precisamos aprender com os grandes servos de Deus. Homens que aprenderam a depender de Deus. Esperar realmente em Deus. Homens que submetiam seus objetivos a uma resposta de Deus. Talvez um grande problema nosso é que nós queremos fazer as coisas de acordo com o padrão do mundo, quando nós fomos chamados para viver segundo o padrão de Deus. Deus chamou você para ser luz do mundo, sal da terra. Deus chamou você para brilhar como luz no meio de uma geração corrompida e pervertida. Gosto muito da frase de John Benton em um dos seus livros, quando ele diz assim: somos paradoxalmente contra a sociedade, para o bem da sociedade. Por isso nós precisamos aprender a descansar em Deus. Sabe, a noite pode ser escura. Pode. E não apenas ser escura, mas ela pode ser difícil. Mas lembre-se, o dia amanhece. A situação pode ser a mais difícil possível. Mas lembre-se,
ela não dura para sempre. Na vida, na sua vida, você já tem momentos difíceis, momentos que, se pudesse, você gostaria que você nunca tivesse passado por eles. Mas passaram. Porque eles não duram para sempre. Deus, o Deus que se revela a nós na sua palavra, o Deus que nos chama para conhecê-lo, Ele, na sua providência, sustenta, fortalece o seu povo. Se você olhar para a história da igreja, a igreja de Deus é a única igreja que é perseguida realmente. Mas lembre-se de uma promessa do Senhor Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a igreja é do Senhor. Aquela igreja que Ele comprou com o sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É esta igreja que Ele fortalece e sustenta. A figueira, a videira, a oliveira, um dia ainda brotarão. E você olhará para os apriscos, para os currais, e você verá ovelhas e bois. Porque Deus promete abençoar o seu povo. Deus promete abençoar aqueles que são fiéis a Ele. E sabe, o seu íntimo pode tremer. Seus lábios podem tremerem também. E os seus ossos podem até desfalecerem e suas pernas vacilarem. Pode. Mas lembre-se, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso Salvador. E nós temos todas as razões para descansar nele. Não vamos ignorar. A situação no mundo, em nosso país, está difícil. Mas imagina só uma coisa. Você tem Deus. O Deus que se revela a nós na sua palavra. O Deus que é o único Deus. Dizer, como o profeta Abacuque disse, e de uma forma maravilhosa: ainda assim eu exultarei no Senhor, alegrarei no dia da minha salvação. Que o Senhor Deus nos abençoe. No próximo domingo eu quero começar a falar sobre o Salmo 27. Convido você a ler, estudar, meditar no Salmo 27. Não vou falar dele de uma vez só, quero dividi-lo em algumas partes, mas ali eu quero tratar de um elemento muito importante para nós, vencendo em tempos de dificuldade. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por estes momentos que nós pudemos expor a Tua palavra e aprender do Senhor. Obrigado por esses momentos tão simples, mas tão importantes em nossa vida. Quando o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos e que nós tenhamos a mesma postura de todos os Teus servos. Nós sempre vamos nos exultar no Senhor. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor reina de geração a geração. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque nós temos a alegria de caminhar com o Senhor. Encha-nos do teu Santo Espírito. E quando nós vacilarmos, quando nós tremermos, quando no íntimo nós vacilarmos, ou quando nós não tivermos forças físicas, que nós sejamos renovados no poder do Senhor e descansemos firmemente no Senhor. No Senhor nós temos todas as razões para nos exultar. Por isso, ó Pai, bendito seja o teu nome. Porque só ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.